Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Jeremias 22, a partir do versículo 24. Jeremias 22, a partir do versículo 24. Tão certo como eu vivo, diz Jeová, mesmo se você, Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, fosse um anel de selar na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregá-lo nas mãos dos que procuram tirar sua vida, nas mãos daqueles de quem você tem medo, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Eu vou lançar você e a sua mãe, aquela que deu à luz, numa outra terra, onde vocês não nasceram, e lá vocês morrerão. Não voltarão à terra da qual sentirão saudade. 28. Será que esse homem, Jeconias, não passa de um pote desprezado e quebrado, um vaso que ninguém quer? Porque ele e os seus descendentes foram lançados para baixo e jogados numa terra que não conhecem. 29. Ó terra, 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 ouça a palavra de Jeová. Assim diz Jeová: registrem esse homem como alguém sem filhos, como alguém que não será bem-sucedido na vida, pois nenhum dos seus descendentes será bem-sucedido em se sentar no trono de Davi e governar novamente a Judá. Bem, meus irmãos, isso aqui é muito sério e muito importante, principalmente para você que é humilde, que ama a verdade, que estuda, que pesquisa, que analisa. É aquilo que o mestre falou: conheça a verdade, busque a verdade, procure a verdade, escave como se estivesse ali procurando ouro, que você estará perto de se libertar. Bem, quando você. Essa passagem que foi lida aqui é Jeová amaldiçoando Jeconias e a sua descendência. Bem, esse Jeconias, ele era da linhagem de Davi, rei de Judá. E aqui nessa passagem, Jeová ele amaldiçoa Jeconias e a sua descendência. Em outras palavras, aqui no contexto, deixa eu entender que Jeconias e sua descendência pararam lá na Babilônia. Dali sumiram, digamos assim. Ou seja, a dinastia, esse Jeconias, pessoal, ele pertencia à dinastia de Davi, o rei Davi. Perceba que nas profecias judaicas está dizendo que o Messias de Jeová, que você entende que é o Senhor Jesus, ele viria da descendência de Davi, da linhagem de Davi, não é verdade? De Salomão, etc. Só que esse Jeconias aqui faz parte dessa linhagem de Davi. Inclusive foi rei de Judá. Mas aqui Jeová está dizendo, está amaldiçoando Jeconias e a sua descendência. E lá no cativeiro da Babilônia, a descendência de Jeconias foi destruída. Em outras palavras, essa dinastia, essa linhagem de Davi parou em Jeconias, lá na Babilônia. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito sério. Observe com atenção onde eu quero chegar. Parou na Babilônia, em Jeconias. Depois do cativeiro em diante, não tem mais descendentes de Davi, dessa linhagem, que inclusive as profecias dizem que o Machia, o Messias, o Cristo, vem dessa linhagem, dessa dinastia. Inclusive hoje você entende que Jesus é filho de Davi, não é verdade? É assim ou não é? Que as religiões ensinam. Jesus, filho de Davi, descendente de Davi, da linhagem de Davi, o Machia prometido.
Só que olha só o tamanho da contradição. Porque quando você lê a suposta genealogia do Senhor Jesus lá em Mateus, Lucas também fala, você percebe que aí vem, né? Davi gerou fulano, fulano gerou cicrano, e aí vem, até chegar em Jesus, não é assim? Por quê? Porque as escrituras nos faz entender, as profecias judaicas, o próprio Jeová falou que o seu Machia viria dessa linhagem, Davi, Salomão, Roboão e por aí vai, até chegar em Jesus. Em outras palavras, Jesus seria filho de Davi, descendente do rei Davi, a dinastia, da dinastia de Davi. Só que entre Davi e Jesus, escute com atenção e aprenda. Entre Davi e Jesus, o Senhor, tem Jeconias, que eu acabei de ler, que faz parte aqui dessa linhagem. Imagine aí uma linha, o início de uma linha e o final de uma linha. É uma só, né? Então, no meio dessa linha aqui tem Jeconias, que é descendente de Davi, rei de Judá. E Jeová está amaldiçoando Jeconias e a sua descendência. Historicamente falando, essa dinastia de Davi acabou na Babilônia, em Jeconias. Tá claro, Jeremias 22, você medite do 24 ao 30. Jeremias 22, versículo 24 ao 30. Jeová está destruindo a descendência de Jeconias, está amaldiçoando, compreende? Então, pessoal, na verdade, essa dinastia de Davi, que as escrituras em outras passagens parece afirmar que vai até Jesus, pois que Jesus é filho de Davi, mas há uma contradição, por quê? Porque essa dinastia, essa linhagem de Davi, até chegar no rei, no Machia, foi destruída na Babilônia, acabou ali em Jeconias. Não existe mais a partir do cativeiro babilônico em diante, não tem mais descendente de Davi. Tá compreendendo? Dessa linhagem aí, pessoal. Que Davi tinha vários filhos, certo? Mas dessa linhagem de Salomão não existe. Acabou em Jeconias, no cativeiro babilônico. Então isso aqui é para você meditar, para você levar a sério, porque isso aqui é muito sério. Então a pergunta é, como que então que Jesus é filho de Davi? É descendente de Davi, da tribo de Judá. Por quê? Porque essa dinastia acabou na Babilônia, no cativeiro, em Jeconias. E mesmo que não tivesse acabado ali na Babilônia, tivesse continuado, o próprio Jeová amaldiçoa Jeconias e a sua descendência, gente. Aqui no versículo 30. Assim diz Jeová, registrem, olha só, esse homem Jeconias, como alguém sem filhos, como alguém que não será bem sucedido na sua vida, pois nenhum dos seus descendentes, olha só, gente, descendentes será bem sucedido. E quando você lê a suposta genealogia de Jesus lá em Mateus, lá em Lucas, vai aparecer Jeconias. Deixa eu ver se eu encontro. Eu não fiz um esboço aqui exatamente, não. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Preste atenção, pessoal. Acredito que é na genealogia segundo Mateus, capítulo 1. Permita-me ver se eu encontro aqui. Que essa passagem aqui vai tentar ligar Jesus a Jeová. Entendeu? As pessoas que escreveram, fizeram essa genealogia aqui para dizer que o Senhor Jesus é o descendente de Davi, o Machia de Jeová, compreende? Mas na verdade, pessoal, há uma grande contradição aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui a suposta genealogia. Aí vocês vão ver o que eu estou falando. Perceba que Jeconias, ele é amaldiçoado pelo próprio Jeová. Aqui, Mateus capítulo 1. Deixa eu ver aqui qual o versículo que fala de Jeconias. Está aqui, pessoal, olha só. Mateus 1:12, gente. Aqui é a genealogia, a suposta genealogia do Senhor Jesus, certo? Davi gerou fulano, fulano gerou cicrano, cicrano gerou Beltano, e vem até Jesus, tá compreendendo? Como para você entender e aprender que Jesus realmente é descendente de Davi, da linhagem de Salomão, que a dinastia de Davi não acabou. Entendeu?
continua em Jesus. Mas quando você pesquisa com atenção e analisa, olha só, Mateus 1:12, ó. Deixa eu ler aqui a partir do. Deixa eu ler aqui a partir do 10. Olha só o 10. Mateus 1:10 para ficar mais compreensível. Ezequias tornou-se pai de Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Olha o 11. Josias tornou-se pai de Jeconias. É o mesmo Jeconias, pessoal. Lá de Jeremias 22 que eu te mostrei. Do 24 ao 30. Josias gerou Jeconias e de seus irmãos na época da deportação para a Babilônia. Tá vendo? É o mesmo Jeconias. Aí no 12, depois da deportação para a Babilônia, Jeconias tornou-se pai de Salatiel. Então, aí aqui até chegar em Jesus, entendeu? Então é a suposta genealogia de Jesus, que liga Jesus a Davi. Mas, lá em Jeremias 22, Jeová amaldiçoou Jeconias. Como explicar isso? Ué, então, vamos supor que o Senhor Jesus, ele realmente é descendente de Davi, que vem dessa linhagem aqui, de Jeconias. Então, o Senhor Jesus seria amaldiçoado por Jeová. Porque o próprio Jeová em Jeremias 22, do 24 ao 30, amaldiçoou Jeconias e a sua descendência. Ué, mas o Senhor Jesus, que é o suposto Machia de Jeová, vem dessa linhagem aqui, dessa descendência. Você está conseguindo raciocinar? Você está captando a coisa? Então, se realmente essa genealogia aqui de Mateus capítulo 1, que tenta ligar o Senhor Jesus a Davi, a sua dinastia, a sua linhagem, então nesse caso, pela própria lógica, o Senhor Jesus foi amaldiçoado por Jeová, pessoal. Por quê? Porque Jeconias aparece aqui no versículo 11 e 12, e que realmente Jeconias era realmente descendente de Davi. Está compreendendo? E o Senhor Jesus, segundo essa genealogia, vem dessa linhagem aqui. Então, pela lógica, o Senhor Jesus foi amaldiçoado pelo próprio Jeová. Está vendo o tamanho da contradição? Mas, na verdade, pessoal, aqui em Jeremias 22, do 24 ao 30, nos dá uma base, uma noção de que essa dinastia de Davi acabou-se no cativeiro babilônico. Alguém pode dizer, mas depois daí teve outros reis em Israel, empossado por Nabucodonosor. Preste atenção. Alguém pode chegar para você argumentando: mas depois do cativeiro babilônico teve outros reis em Judá, empossado por Nabucodonosor. Essa linhagem aí, que segundo as escrituras, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, aí Roboão gerou, aí por aí vai, até chegar em Jeconias, essa mesma linhagem aí que tinha que ser de Jesus. Então, é uma coisa ou outra, preste atenção. É uma coisa ou outra aqui para concluir o vídeo. Então, ou essa descendência, essa dinastia, essa linhagem de Davi acabou na Babilônia, que realmente é o correto, acabou ali. A partir dali em diante não existe mais dinastia de Davi no sentido da linhagem de Salomão, porque acabou ali em Jeconias e seus descendentes foram destruídos na Babilônia. E o próprio Jeová fala que Jeconias não teria mais descendentes, ou acabou aí, ou então suponhamos que continuou, mas mesmo assim Jeová amaldiçoa, aqui em Jeremias 22, do 24 ao 30, os descendentes de Jeconias. E segundo a linhagem, a genealogia, lá de Mateus capítulo 1, o Senhor Jesus vem dessa linhagem. Entendeu? Entre Davi e o Senhor Jesus, Jeconias está aqui no meio, ó, porque o Jeconias pertence a tal linhagem, até chegar em Jesus. E Jeová amaldiçoa Jeconias e a sua descendência. Tá compreendendo, gente? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui, onde eu quero chegar? O Senhor Jesus não preenche esses requisitos de ser o Machia de Jeová. Ele é o Machia do Pai verdadeiro. Ele é ungido do Pai verdadeiro, foi ungido lá no batismo nas águas com o Espírito do Pai. Em Mateus capítulo 3, o mestre foi ungido, recebeu o Espírito da parte do Pai verdadeiro. É por isso que quando Pilatos pergunta ao Senhor Jesus, você é o rei dos judeus? O mestre, você que está dizendo. Não é assim? O mestre responde, o meu reino não é deste mundo.
Olha só que incrível, gente. Então, será se realmente o Senhor Jesus é o filho de Davi, o descendente de Davi, o rei dos judeus? Não, claro que não. A própria Escritura em si nos mostra claramente. Eu estou sendo aqui bem claro, explicando a você. Não tem lógica. Ah, então por que, que existe lá a genealogia de Mateus capítulo 1? A pessoa escreveu para tentar ligar Jesus a Jeová, para dizer que realmente Jesus é o Machia que vinha da linhagem de Davi. Mas a própria Escritura distorce isso. Então fica aí para você refletir. Ou a descendência, a dinastia de Davi acabou lá na Babilônia, Jeconias, que foi o que aconteceu realmente, ou então essa descendência aí, essa linhagem de Jeconias, amaldiçoado por Jeová, continuou, e o Senhor Jesus que veio dessa linhagem aí foi amaldiçoado pelo próprio Jeová. Isso contradizendo a lógica da coisa, né? Como é que o pai verdadeiro ia amaldiçoar o filho? Não tem lógica. Então, isso nos faz entender realmente que o Senhor Jesus não veio da parte de Jeová, que ele não é filho de Davi, que ele não veio dessa linhagem. Ele veio à terra a mando do Pai verdadeiro para salvar toda a humanidade, inclusive os judeus que crêem nele, certo? Essa que é a verdade. O Senhor Jesus não é filho de Davi. Igreja do Pai verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congrega conosco, Pacaju e Ceará.